Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sou o professor Wellerson Moraes e vocês lembram aquela vez que a Alemanha fez um pacto com a União Soviética para invadir a Polônia no dia 1 de setembro de 1939 e assim eclodiu-se a Segunda Guerra Mundial? Não lembra, né? Então vem comigo e vamos conferir essa juntos. Chama a vinheta! Para entendermos as causas de como começou a Segunda Guerra, temos que resgatar como terminou a Primeira Guerra Mundial em 1919. No ano seguinte, assinado o Tratado de Versalhes, impôs sanções severas à Alemanha, que terminou sem muitos territórios e também terminou humilhada e devastada pelos outros países que estavam contra ela. Sem contar que também tivemos a crise de 29, originada lá nos Estados Unidos, que ainda assim pegou todos os países da Europa que estavam se reerguendo da devasta destruição que foi causada na Primeira Guerra Mundial. A Itália também passou por um processo semelhante ao da Alemanha. Após a humilhação no Tratado de Versalhes e passando por aquela crise de 1920, com muito desemprego, crises econômicas, a partir daí surgiu o Partido Fascista, onde alçaram em 1922 o Erduce, ou seja, Benito Mussolini, ao poder da Itália e comandante do Partido Fascista. Vamos falar agora sobre a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que foi nominada como Vitórias do Eixo, que foi de 1939 a 1941. Essa primeira fase começou com um pacto secreto entre a Alemanha e União Soviética. Esse pacto dizia a não agressão entre as potências, onde um país não podia atacar o outro. Com isso, a Alemanha invadiu a Polônia no dia 1 de setembro de 1939. Com isso, alguns países tomaram dores, como França e Reino Unido, e declararam guerra à Alemanha 2 dias depois, e os ataques da Alemanha ainda continuaram na Tchecoslováquia e também na Áustria. Nesta primeira fase, os nazistas utilizaram uma forma de batalha muito diferente, a Blitzkrieg, ou famosa Guerra Relâmpago. Os nazistas vinham por todos os lados, muito rápido e com ataques altamente poderosos e pesados, não dando nenhuma vantagem aos seus adversários. Por outro lado, tivemos também a Marinha Imperial Japonesa, que fez um ataque em Pearl Harbor com os pilotos kamikazes, aqueles suicidas, onde eles afundaram vários navios americanos no dia 7 de dezembro de 1941, forçando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse foi um dos principais acontecimentos com que fizeram que os estadunidenses entrassem na Segunda Guerra Mundial. Outro acontecimento também foi o rompimento do Pacto Germano-Soviético. O rompimento do Pacto Germano-Soviético foi rompido pela Alemanha em junho de 1941, na Operação Barbarossa, onde a Alemanha quis invadir a Rússia para tomar suas duas principais cidades, Stalingrado e Moscou. Com isso, os generais de Hitler tiveram que dividir o exército em duas operações, a Operação Ocidental e a Operação Oriental. Bom, iniciou a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, que vai do ano de 1942 a 1943, denominada como Equilíbrio de Forças. Nessa parte da segunda fase, tivemos os aliados, que eram Estados Unidos, França, Reino Unido, entre outros países, como também o Brasil, que era contra o eixo, que era Itália, Alemanha e Japão. Já sabemos que havia tido o rompimento do Pacto Germano-Soviético, com isso a União Soviética também se
uniu aos aliados, que eram os Estados Unidos, a França, entre outros países. Porque eles queriam derrotar o inimigo comum, que era a Alemanha. Lembrando que a União Soviética ela era chefiada por Joseph Stalin, que estava sendo atacado de dois lados, um lado pelo Japão e o outro lado pela Alemanha. Com a união de forças, eles tiveram mais chances de derrotar esses países na batalha. Foi neste contexto que ocasionou a famosa Batalha de Stalingrado, que pendurou sobre os anos de 1942 até 1943. Foi uma das batalhas mais sangrentas que houve na Segunda Guerra e também com mais mortes. Nessa batalha, os alemães tiveram que recorrer perante ao inverno soviético, que era muito rigoroso, e suas tropas não avançavam mais. A Alemanha foi obrigada a deixar o fronte. Com isso, os aliados também estavam reconquistando os territórios a oeste e no Mediterrâneo. Em dezembro de 1943, os líderes Winston Churchill, do Reino Unido, Frank Roosevelt, dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, da União Soviética, se reuniram em Teherã para fazer uma reunião e ver como eles iriam acabar com o eixo. Nisto, eles resolveram denominar de Dia D, a famosa Batalha do Dia D. Porém, o Dia D só vai ficar para o próximo vídeo, Segunda Guerra Mundial, parte 2, que vai ser lançado semana que vem para vocês. Gente, agradeço desde já o carinho, a atenção que vocês tiveram em vir aqui assistir meu vídeo e conhecer um pouco mais da história da nossa humanidade. Infelizmente, são guerras que acontecem, mas têm que ser contadas para que não aconteça guerras novamente. Muito obrigado a todos e até a próxima!